Olá, boa tarde, bem-vindo à live de hoje. Hoje é dia de falar sobre dinâmicas inconscientes que sabotam sua vida, sobre mentalidade, crenças, escolhas inconscientes que você tem feito e que podem estar sabotando a sua vida sem você se dar conta, porque o racional ele direciona, ele te traz clareza conscientemente de onde você quer chegar. Mas o inconsciente, o invisível, as crenças, os padrões de pensamentos, os registros emocionais e mentais que existem dentro de vocês, eles sim podem te impulsionar ou te travar. É por isso que muitas vezes os mesmos ciclos se repetem, existe uma trava para você ir na direção daquilo que você deseja. E hoje a gente vai falar sobre isso. Enquanto o Instagram vai avisando que a nossa live começou, vou colocar aqui o tema da live de hoje. Fixar o comentário. Fixou, perfeito. Para que conforme o pessoal for chegando, todo mundo saiba sobre o que a gente está falando. E antes de iniciar a live de hoje, antes de iniciar, na verdade, qualquer live, eu sempre faço uma respiração, um processo de desacelerar. Faço inclusive isso dentro dos meus atendimentos, porque quando a gente atende, né, trabalha cuidando da mentalidade, do emocional de outras pessoas, seja dentro do atendimento terapêutico, seja dentro da mentoria avançada, em que a gente trabalha questões relacionadas à carreira, resultados. Antes de tudo isso, é importante desacelerar. Na verdade, para qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, é centrar, desacelerar para que a partir daí a gente tome as melhores decisões. Mas enfim, antes de iniciar a live, eu tava respirando e aí tirei uma cartinha sistêmica, que são cartas que trazem mensagens de reflexão. E a mensagem que veio tá totalmente relacionada ao que a gente vai falar hoje, que é uma frase do Jung, que fala: até que você torne consciente, o inconsciente governará a sua vida e você chamará isso de destino. E isso vale inclusive para nossa profissão. Vamos lá, gente, sejam muito bem-vindos. Kelly, Adriele, me fala se vocês me veem, me ouvem bem. Essa live de hoje, ela é uma chave para muitas questões que podem estar acontecendo na sua vida e que você fala, não quero mais isso, a hora que você vê, se repete, se repete, se repete. E hoje é um processo justamente de despertar, para você começar a observar e ter consciência das escolhas inconscientes que a gente faz diariamente. Hoje já sabe-se, já é comprovado que mais de 90% do nosso dia é o inconsciente que toma conta. E por que isso acontece, Su? Para o nosso corpo economizar energia. Então, como que funciona? Eu não fico pensando, eu preciso falar, eu preciso gesticular, eu preciso respirar. Percebe que tem um monte de coisa que está acontecendo conforme a gente está aqui conectadas. Então, para economizar energia, o nosso corpo pega, registra informação, aprendi a fazer. Isso já se torna inconsciente. Um exemplo ótimo é quando a gente, para quem dirige, para quem aprendeu a dirigir, né, na época que não tinha os carros automáticos, precisava trocar de marcha. E aí, o que acontece? Como que você faz quando você está aprendendo a dirigir? Meu Deus, eu preciso pisar na embreagem, eu preciso acelerar, o carro não pode morrer. E aí você fica ali o tempo todo consciente daquilo que você precisa fazer para você poder andar, para não oferecer risco para as pessoas, enfim. A partir do momento que você aprende, isso vai para o seu subconsciente, para o seu inconsciente, e você faz isso de forma automática. Aí quando você começa a dirigir, quando você começa a andar de bicicleta, qualquer coisa, até pra gente andar, né? Quando a gente é criança, vai aprendendo a andar e cai, levanta. Hoje você não fica pensando, eu preciso dar um passo, eu preciso dar outro, eu preciso equilibrar. Não, já está registrado, já está automático isso dentro de você e você vai fazendo isso automaticamente. E 90% do nosso dia é esse inconsciente que toma conta. Então, você vai falar com uma pessoa no trabalho, vai fazer alguma coisa, qualquer coisa mais básica do dia a dia. O que acontece? Seu inconsciente fala assim, peraí, deixa eu ver o que eu tenho de informação aqui e vou replicando. E você vai fazendo isso. E se você não cuida desse inconsciente, desses padrões de pensamentos, dessas crenças, é onde muitas vezes você sabota a sua vida sem se dar conta. E existem outras pesquisas também que trazem, inclusive com relação à venda, à liderança, a questões relacionadas ao profissional, que 20%
daquilo que te traz sucesso é relacionado ao conhecimento técnico que você tem, então as formações que você tem, as experiências que você tem com relação ao seu trabalho, à sua profissão, só que 80%, ouve isso, 80% está relacionado à sua mentalidade. O que isso quer dizer? A esses padrões inconscientes. Por isso que muitas vezes tem pessoas que eu falo que a internet ela é ótima para muita coisa, mas muitas vezes faz você se comparar, se cobrar excessivamente. Às vezes você olha uma pessoa, ou no dia a dia, na empresa, enfim, você olha e você fala, caramba, eu tenho tanto conhecimento, eu sei que eu posso mais, mas tem alguma coisa que trava, parece que comigo é sempre com esforço, e aquela pessoa que sabe menos que eu, as coisas estão indo. Por quê? A mentalidade dela, para a mentalidade dela, esse padrão já foi desbloqueado. Percebe o quanto nossa mentalidade, o quanto esse inconsciente é importante para que as crenças que te travam não tomem conta da sua vida. Então é isso que a gente vai falar hoje, é isso que eu quero trazer para a luz hoje, para a sua consciência. E esse é justamente o meu trabalho. Inclusive, quando a gente fala sobre carreira, sobre potencializar resultados, é você começar a quebrar esses padrões, que é inclusive o que a gente vai trabalhar na nossa mentoria em Grupo Eleve, que a gente inicia na segunda-feira. Não vejo a hora da gente ter o nosso primeiro encontro, que no primeiro encontro a gente já vai falar e já vai trabalhar sobre isso. A Adriele falou isso que acontece comigo. Então, vamos lá, vamos começar a observar. Ontem eu postei, na verdade eu repostei um vídeo que eu achei que ele descreve tanto a realidade que a gente vive hoje e uma realidade que durante muito tempo eu vivi na minha vida também e nem me dava conta. É um vídeo que vai mostrando várias mulheres e trazendo frases, né? Uma desmaiando, eu tenho que dar conta sozinha, se eu não fizer ninguém vai fazer. Enfim, né? Esses pesos que a gente vem carregando, vem falando, esse vídeo fala muito sobre exaustão. E a gente vive hoje numa realidade que se você não se cuidar, eu falo que correria é status, né? Correria é, ai meu Deus, como eu sou importante, estou na correria, inconscientemente. Só que existem muitas pessoas que vêm me procurar, tanto para nossa mentoria quanto para terapia, que estão sempre na correria, que faz, mas parece que é sempre com muito esforço, que quer que seja diferente, porém as coisas não vão. Por que, essas coisas não vão? Por que esse padrão se repete? Por que é sempre pesado? Por que eu me saboto se eu não quero me sabotar? Porque existem essas gravações, esses registros, essas crenças inconscientes dentro de você. E a gente tem crenças, inclusive com relação ao financeiro, né? Todos nós temos o nosso teto financeiro, a nossa bolha financeira, que é importante ir estourando cada vez mais. Oi, Dan, só vim pra ver o rosto lindo da sua. Ai, que delícia, que legal ter você aqui. É tão bom rever as pessoas. Eu falo que a internet ajuda a gente a estar próximo mesmo estando longe, né? É um prazer ter você aqui. Então, é sempre importante observar, porque a gente vicia em repetir esses ciclos. Essa semana eu estava atendendo uma pessoa, e inclusive a gente falou sobre isso dentro da mentoria. O que acontece? Desde a primeira infância, a gente vai aprendendo, uma criança, todos nós, quando uma criança é bem pequenininha, o que ela precisa para sobreviver, gente? De vínculo. Não só ela precisa de leite, sim, mas para ela receber esse leite, ela precisa ter vínculo, precisa ter alguém que esteja ali. Então o vínculo, quando a gente é criança, principalmente, na verdade o vínculo ele é essencial para o ser humano, mas o vínculo, principalmente na primeira infância, ele é essencial para a sobrevivência. E aí, para ter vínculo, para a gente continuar tendo esse vínculo próximo a nós, de uma forma inconsciente, a gente vai se adaptando. Então, eu vou aprendendo eu não quero incomodar para não dar trabalho, eu preciso ser perfeita, eu não posso errar, eu não posso contar com ninguém, eu preciso engolir o choro. E aí, a gente vai gravando esses registros dentro de nós. Só que o que acontece? Essa gravação passa a ser o nosso mantra. E aí a gente vai repetindo. Então, grande parte, para não falar todos nós, a gente vai deixando, a gente perde a nossa autenticidade, a nossa essência, e vai vivendo um padrão dentro dos moldes que a gente recebeu, que a gente percebeu no dia a dia.
Então, quando a gente fala sobre autocobrança, perfeccionismo excessivo, sobre essa aceleração, sobre não conseguir parar um minuto, sobre mesmo com um monte de conhecimento, mesmo sabendo que eu posso mais, parece que as coisas não vão. O que que acontece? Isso são as repetições, são os moldes que a gente foi se colocando. Eu sempre fiquei no molde de eu sou forte, eu dou conta, eu faço acontecer, mas ao mesmo tempo eu não queria incomodar. Ao mesmo tempo eu não queria ser um peso, então eu vivia nessa dualidade. Isso me trazia em muitos momentos irritação. Eu consegui sempre conquistar as coisas, mas isso em muitos momentos me custava até a minha saúde. Por quê? Eu ficava na execução, eu ia na força do braço, sabe? De fazer acontecer e não parar e tal, e era promovida e não sei o quê. Só que eu não tinha trabalhado a minha mentalidade. Dentro da minha mentalidade, existia o registro de eu recebia parabéns por ser esforçada, de dar conta, de não dar trabalho, de ser a boa menina, então eu ia repetindo esse padrão. E aí o que que acontece? Você vai acostumando a repetir esse padrão e acredita que esse padrão é você. Ah, eu sou crítica demais, isso não é seu. Isso é o seu trauma. Isso é o padrão inconsciente que você aprendeu. Existem pessoas que desde a infância sempre se culparam. Sempre se culparam absurdamente por tudo. Faz alguma coisa e já pede desculpa. E se culpa, e se cobra. E aí esse padrão inconsciente é o que toma conta. E aí se tem esse registro de a culpa é minha, eu sinto que eu fui um peso para os meus pais, eu me cobro demais, eu sempre aprendi a me deixar para depois. A forma que você se vê, essa crença que você tem, me fala se tá fazendo sentido, se tá ficando claro. Essa mentalidade que você tem, a forma como você se vê desde criança, é um mundo que você vai criar para você na vida adulta. E aí você vai repetindo esses ciclos. Então quem se culpa demais, quem foi aprendendo a se deixar para último plano, a pedir desculpa muitas vezes por incomodar, o que você vai fazer? Você vai fazendo escolhas no seu dia a dia inconscientes que faça você repetir esse padrão de culpa. Que faça você precisar pedir desculpa. Então, por exemplo, eu te mandei uma mensagem e você não me respondeu porque você ficou na correria e você sente culpa porque você não deu retorno e aí você vai pedir desculpa e aí você vai vivendo esse padrão. É como se ficasse vivendo em círculos. Quem aprendeu desde criança a se deixar para depois, seja porque, meu irmão que dava muito trabalho e aí eu não queria incomodar, o que vai acontecer? Ou você precisou ter responsabilidades muito cedo, cuidar dos irmãos, dos pais, enfim. Na fase adulta, você vai sempre se deixando para depois, falando, não, quando der eu cuido de mim, mas para você é sempre caro, não tem tempo. E aí, como que você observa isso no trabalho? Eu faço, mas parece que as pessoas não dão valor. Por quê? Porque esse registro, essa mentalidade que existe dentro de você, está gravado isso. Então é essa realidade que sempre vai acontecer. Por quê? Você ainda está dentro desse molde, desse padrão inconsciente, desse molde para que você possa caber. Porque o mundo que você vê, quando eu falo sobre mundo que você vê, é sobre as gravações que existem dentro de você. E aí a pergunta que eu quero te fazer, hoje a nossa live vai ser mais rápida, tá? A pergunta que eu quero te fazer é: o que você ouvia sobre você na infância? Por exemplo, uma criança que ouvia que, tirei 10, não recebia parabéns, não recebia reconhecimento, vai entender que 10 não é mais do que obrigação. Que precisa sempre fazer um esforço e mesmo assim, você não fez mais do que o mínimo. E aí a sua mentalidade vai ficando sempre dentro desse padrão. Então, o que você ouvia na infância? Como você se sentia? Quando você passava por situações difíceis, por coisas que doeram, você compartilhava, você tinha com quem contar, você recebia e sentia esse acolhimento? Ou você guardava tudo para si? Seja para não dar trabalho, para não incomodar, porque isso vai moldando os seus padrões de pensamento e, consequentemente, de comportamento e de ações. Pessoas, por exemplo, que, eu travo, eu tremo, eu não consigo falar em público, eu tenho dificuldade de me expor ou de me posicionar e não consigo dizer não. É porque o seu comportamento é que você é assim, não.
São os padrões que você foi se moldando, que a gente chama de estratégia de sobrevivência. Lembra que eu falei lá atrás, a criança precisa de vínculo. Então, para eu sobreviver, uma criança, por exemplo, ela não sabe não amar os pais. Dependendo da situação que acontece, a criança, você deixa de... Olha isso, pega essa chave. A criança deixa de se amar para receber amor. É como se acontecesse alguma coisa, a culpa é minha, tem algo de errado comigo. E aí na vida adulta, pode ser que hoje, talvez você não se ame o suficiente para ter mais leveza na sua vida, para melhorar os seus resultados, para você se reconhecer, para que a partir daí as pessoas também possam te reconhecer. Pode ser que você hoje não se ame o suficiente para se permitir parar. Esses dias, acho que foi sexta passada, eu gravei um vídeo comentando sobre isso. Foi sexta passada mesmo, era uma sexta-feira, eu falei, ai que delícia, eu vou descansar e tal. E aí me veio um insight, eu falei, nossa, eu vou gravar um stories falando sobre isso. O que acontece? Eu sempre fui aprendendo, e foi um padrão que veio da minha família, das mulheres da minha família, de ser sempre com muito esforço, de não incomodar, deixa que eu dou conta, eu sou a que salvo todo mundo, eu faço por todo mundo. Então, mesmo mudando de empresa, eu tava sempre sobrecarregada, eu pegava tudo pra mim. Aquele vídeo que eu postei ontem das mulheres desmaiando, exaustas, enfim, diz muito sobre a minha história e sobre a história das mulheres da minha família e das mulheres que eu atendo também. Então esse sempre foi o meu padrão. E aí o que aconteceu? Quando eu fiz minha transição de carreira lá em 2018, quando a gente tem o nosso negócio, o que acontece? Você vai para qualquer lugar do mundo, a sua empresa tá com você. E aí, muitas vezes eu tava na praia, preocupada, eu não conseguia desconectar, porque eu fui aprendendo esse padrão, sempre de correria, de não parar um minuto. A hora que as coisas começavam a ser leve, eu vejo muito isso dentro dos atendimentos, a gente vai cuidando da mentalidade, aí as pessoas vão aprendendo a colocar limite e falam, Su, tá leve, tá esquisito, porque é esquisito em um primeiro momento você ser você. E pra mim, na hora que começou a ficar leve, era esquisito, porque eu passei a vida toda em estado de alerta, pra não incomodar, pra não dar trabalho. Peraí, o que eu preciso ajudar aqui? A hora que as coisas começaram a ficar leve, meu corpo estranhou, porque se eu fiquei a vida inteira assim, vamos falar fisicamente pra ficar mais fácil. Se eu fiquei a vida inteira assim, em estado de alerta, de o que pode acontecer de errado? A hora que solta, meu corpo vai falar assim, mas não é pra ficar assim? É assim que é o certo? Então... é natural essa estranheza, até porque é bom. E aí na semana passada eu compartilhei sobre isso, para que vocês possam entender que não é só sobre o racional. Meu racional queria que as coisas fossem mais leves. Só que emocionalmente o padrão inconsciente que eu estava acostumada era a carregar pesos. Era que fosse com muito esforço. Então qual que é o padrão que tem dentro da sua mente? A hora que você olha para as histórias da sua família, para as histórias dos seus pais, dos seus avós, qual que é o padrão? O que você aprendeu sobre você, sobre trabalho, sobre dinheiro? Qual que é a forma que você se vê? Você tem feito por você? Você realmente tem se olhado com amor? Quais são as crenças, os padrões que existem sobre você? Não racionalmente, não o que é bonitinho, mas de verdade. Porque é importante começar esse processo de despertar e olhar para isso que dói, porque eu comecei a entender, eu achava que eu me valor... Na verdade, eu nunca nem tinha parado para pensar sobre isso, mas... olhando para trás, eu achava que eu me valorizava, que estava tudo certo, eu fazia acontecer, tinha reconhecimento, as pessoas sempre me olharam, ai, como a sua é forte, a sua é esforçada. E sim, eu sou forte, eu dou conta das coisas. Hoje eu não sou esforçada, eu sou comprometida e dedicada e focada naquilo que eu faço. Só que esses padrões que eu fui aprendendo e que vem das histórias, é um padrão que foi se repetindo de geração para geração da minha família. Eu precisei entender que, caramba, eu tenho crenças com relação ao meu merecimento. E o que é crenças com relação ao merecimento, Su? É quando eu, lá atrás, não me permitia receber. Eu fazia pelos outros, mas quando alguém tentava fazer alguma coisa por mim, eu ficava incomodada. Eu me sentia em dívida. Quando eu comecei a
fazer meus atendimentos, eu precisava falar sobre o valor do meu trabalho, eu falava, mas ao mesmo tempo me dava um aperto no peito. Por quê? Eram as minhas crenças. Racionalmente eu queria, racionalmente eu sabia o que eu ia entregar, o que eu ia fazer, enfim. Mas e emocionalmente? E aí, a partir do momento que eu comecei a entender tudo isso, eu comecei a quebrar essas crenças e foi doído. Você acha que não foi doído pra mim entender e falar, caramba, acho que eu não me amo tanto assim? Gente, eu passei por essa situação, eu deixei determinada pessoa entrar na minha vida porque eu não conseguia impor limites, porque eu não me valorizava o suficiente pra falar isso eu não quero. Que é um exemplo bobo que acontecia comigo e que muitas pessoas que vêm para atender acontece no dia a dia. Eu ia em um restaurante, eu ia em um lugar tomar café. Vamos colocar que eu pedi um cappuccino. A pessoa me trouxe um chocolate quente. Eu não falava. Eu tomava aquele chocolate quente, só se eu não gostava. Realmente, olha, isso aqui eu não gosto. Aí eu falava e ainda pedia desculpa para a pessoa. Mas eu, por mais que sempre fui forte, fiz acontecer e tudo, eu não conseguia me posicionar. E aí, a hora que eu comecei a perceber isso, eu comecei a entender, eu falei, eu posso dizer não para as pessoas. Eu posso dizer o que eu quero, o que eu não quero, porque o limite é a gente que coloca. E quando você diz sim para todo mundo, o seu sim perde valor e quer dizer que a vida toda você foi dizendo não para você. Se você, que nem no meu caso, eu não me permitia receber. Como que as coisas vão acontecer se dentro das minhas crenças existe uma não permissão para receber? Era só eu me doar, me doar, me doar. E aí o que a gente atrai? Pessoas que só querem receber, receber, receber. Trabalhos em que sempre vou estar sobrecarregada. Por quê? Foi esse padrão que eu criei dentro de mim. São essas escolhas que eu vou fazer com relação às minhas decisões pessoais ou profissionais. Então, o convite que eu quero te fazer é: que padrões você vem repetindo? Su, como que eu quebro isso? Como que eu faço isso? Primeiro ponto é entender quais são os padrões de pensamentos de verdade, não os bonitinhos. A gente precisa olhar para a nossa sombra, porque só a partir daí você consegue ver a sua luz também. Você precisa olhar para os seus medos, para os seus traumas, para os seus bloqueios, porque a partir daí isso se transforma em talento também. A partir daí você pode expandir sua vida, a partir daí você pode recuperar a sua autenticidade. É justamente por isso que dentro da Eleve a gente vai trabalhar esses 3 pilares essenciais, que é felicidade, conectado com o feminino, que a gente vai trabalhar essas feridas do feminino também, de precisar silenciar, de precisar dar conta de tudo. Hoje já tem estudos e pesquisas que comprovam que o nível de autocobrança, de ansiedade, de doenças autoimunes com relação a mulheres é muito maior do que com os homens, porque a gente vai aprendendo desde pequena a dar conta de tudo, a ser perfeita, ainda de salto, impecável, e você faz 10 coisas e se cobra por não ter feito 15. Então é essencial, o primeiro passo é começar a observar o que você aprendeu sobre você, o que você ouvia sobre você. Você conseguia se abrir sobre as coisas que aconteciam? Você recebia acolhimento? Quais são as histórias da sua família? Quais são as histórias, principalmente das mulheres da sua família? Porque de uma forma inconsciente, você vai repetindo esses padrões das mulheres, mesmo que você vá olhando e fala, não, eu quero ser diferente, para mim pode ser mais leve. Só que quando você não trabalha essa crença, esse padrão de pensamento, uma parte só fala assim, não, vamos fazer igual, a gente não vai trair elas. É assim que as coisas são, porque aquilo que a gente já está acostumado, mesmo que dói, mesmo que venha culpa, escassez, cobrança, mesmo que o corpo comece a gritar, porque quando a gente não cuida da nossa mentalidade, do nosso emocional, em algum momento isso vai para o físico, mesmo que custe financeiro, a sua saúde, o seu trabalho, as suas relações, o seu inconsciente fala, aqui a gente está acostumado,
vamos repetir esse padrão. Então, a partir do momento que você já vai trazendo para a consciência de, nossa, Su, eu percebi que as histórias das mulheres da minha família, realmente, eu tô repetindo exatamente a mesma história. Meu Deus, eu tô vivendo a mesma vida que minha mãe viveu. Uma outra realidade, uma outra geração, mas a sensação é a mesma. Ou, às vezes, lutos não vividos, é como se emocionalmente você não tivesse permissão para ser feliz. E aí precisa trabalhar primeiro esse processo de tomar consciência das gravações que você tem, do que você ouviu, como se sentiu. A hora que você remete a sua mentalidade, a sua memória lá para a infância. Quando era falado sobre dinheiro, qual que é a sensação que vem? No nosso corpo ficam registradas essas informações também. E aí, a partir do momento que você começa a ter essa consciência de, nossa, eu sentia, revirava meu estômago agora que eu via meu pai e minha mãe falando sobre dinheiro, isso trazia brigas. Olha, a hora que eu olho para as mulheres da minha família, realmente, elas não podiam ter voz, tiveram escassez financeira, viveram de sacrifícios, era sempre muito pesado. Primeiro ponto, você já tomou consciência. A partir daí, você precisa trabalhar esses traumas que estão registrados no corpo, porque se você perceber, tem algumas pessoas que vão trabalhando, e a gente trabalha isso até no processo de transição de carreira, porque o trauma fica registrado no corpo, que chega, algumas pessoas passam por determinada situação, dá nó na garganta, outras dá aperto no peito, outras dá dor de cabeça, porque o registro está aí dentro de você. Então, você tem a percepção, começa a identificar essas histórias, esses padrões da sua família, esses padrões, esses registros da infância, porque não é só sobre a infância, é sobre padrões muitas vezes familiares, que é o que trava mais ainda. E a partir disso, ok, tomei consciência, você vai traçando ações para fazer diferente. Ações práticas, você vai quebrando esses padrões. Porque aí você começa a pegar o que estava ali submerso, igual um iceberg, pegar o que estava ali submerso, não só aquela primeira parte do consciente, que é o que a gente consegue ver do gelo fora, trazer para a consciência aí, como eu vou fazer isso diferente a partir de agora? E aí trabalhar desde questões relacionadas a amor próprio, a autoimagem, que a autoimagem está relacionada às gravações que você tem dentro da sua mente. Então, que gravações você quer colocar no seu dia a dia a partir de agora? Isso vai desde pequenas ações. Por exemplo, eu atendo dentro da mentoria avançada muitas pessoas que estão passando pelo processo de transição de carreira. Então, se eu, dentro do trabalho que eu tô hoje, mesmo estando infeliz, eu vou deixando as coisas pela metade, se no meu dia a dia, até para correr, eu falo que eu vou correr 10 quilômetros, a hora que chega no 9º eu já paro, que informação que você tá reforçando pro seu cérebro? Para mim, pode ser pela metade, pode ser sem nunca finalizar. Eu não preciso de tudo, só um pouquinho para mim tá bom. Como você vai, quando você vai aprendendo a só fazer pelos outros, a carregar o mundo nas costas, que informação você tá mandando para sua mentalidade? Eu faço muito esforço para receber um pouquinho. E aí, a partir disso, você vai quebrando esses padrões e entendendo que isso foi a forma que você aprendeu a se moldar. Só que aí, pouco a pouco, você vai quebrando esses moldes e se libertando para ser você. Por mais que no começo vai falar assim, e agora, tá leve, como que eu faço com isso? Eu ouvi, não sei se vocês já ouviram esse ditado. Eu ouvi um ditado que falava assim, você ri muito num dia, se prepara que no outro você vai chorar. Não sei se era exatamente desse jeito, mas o intuito era esse. E o que acontecia? O que ficou registrado no meu inconsciente? Nossa, se hoje o dia foi muito bom, amanhã eu preciso estar em estado de alerta. Então você vai reeducando a sua mentalidade para que a partir daí as coisas possam fluir. Isso vale para tudo, inclusive para liderança. Porque liderança não é somente sobre cargo. Tem muitas pessoas que são líderes, tem muitas pessoas que têm o seu próprio negócio, só que a mentalidade ainda está parada em um outro lugar. E é essencial começar a quebrar isso. E começar a realmente sentir, não só entender, se dar permissão emocional para viver a vida que você realmente merece.
A gente vai fazer todo esse processo de mudança de mentalidade, de trabalhar crenças, de trabalhar esses desbloqueios dentro da nossa mentoria Eleve, que a gente inicia na segunda-feira. É uma mentoria em grupo somente para mulheres, porque dentro de nós mulheres, e dos homens são outras dores, mas dentro de nós mulheres existem registros, existem bloqueios emocionais com relação a se posicionar, com relação à carreira, com relação a nos relacionarmos. Então a gente vai trabalhar tudo isso, todas essas quebras de padrões, esse novo olhar para você, essa autoimagem, essas gravações dentro da mentoria Eleve. Nós vamos ter 6 encontros ao vivo e não é sobre conteúdos, tá? É claro que precisa trazer conteúdo, precisa trazer um embasamento, mas a gente vai trabalhar isso na prática, com dinâmicas, com exercícios e com técnicas, com ferramentas para você usar no seu dia a dia. Porque não é só aprender e pronto, acabou um passe de mágica. Não, o dia a dia a gente tem desafios o tempo todo, tem informação o tempo todo. Então você vai aprender também técnicas e formas para você aplicar no seu dia a dia de, ó, aconteceu determinada situação, faz isso aqui. É uma jornada muito profunda. O que é uma mentoria? O que é uma mentoria sistêmica? Qual que é o papel de uma mentora, de um mentor? É te direcionar nessa caminhada. O mentor é uma pessoa que já passou por esse processo, eu fui trazendo aqui um pouco da minha história, e que passando por esse processo e aprendendo, te direciona para que você possa encurtar esse caminho. Os 3 pilares da nossa mentoria Eleve é justamente felicidade, que está conectado com o feminino, com a conexão, com leveza, autenticidade, em que a gente trabalha autoconfiança, autoimagem, autoestima, merecimento, posicionamento e expansão. Expansão de consciência primeiramente, de vida e de resultados. O objetivo da Eleve é que realmente você possa elevar a sua vida. As inscrições da nossa mentoria, elas vão se encerrar em breve. Então, se você quiser garantir o seu lugar, como eu falei, as aulas são online, são ao vivo. Esses encontros ficam gravados durante 2 meses, para que se em algum deles você não conseguir estar presente, você possa assistir a gravação. Para você ter mais informações e garantir sua vaga, você pode enviar Eleve aqui nos comentários da live ou por direct, que aí finalizando eu te passo todas as informações e você garante sua vaga. Porque quando a gente fala sobre crenças e sobre dinâmicas inconscientes, não é só sobre entender racionalmente. Existem dinâmicas, existem exercícios para você sentir no seu corpo. Porque inclusive o trauma mora no nosso corpo e a gente precisa soltar isso. Internamente, precisa ser visceral, porque como eu falei, o racional, ele direciona, mas o que vai te impulsionar ou te travar são essas crenças, é o inconsciente. É o que a gente vai trabalhar de uma forma muito profunda e prática dentro da mentoria Eleve, tá? Dri, depois finalizando eu já te mando todas as informações. Eu quero parabenizar você por ter chegado até o final da live. Para quem está assistindo ao vivo, para quem vai assistir gravado, eu vou deixar um tempinho a gravação disponível para que vocês possam reassistir. Mas olhe para a sua história, olhe para a história da sua família, nela tem informações importantes para que você vire essa chave e para que você faça ainda em 2025 um ano extraordinário, porque às vezes a gente espera o próximo ano, o próximo mês, a próxima oportunidade, e a vida é agora. Esse repetir próximo ano também são ciclos. É um reforço para sua mente de que você vai ficar sempre para depois. É o momento agora de você dizer mais sim para você. Dizer sim, inclusive, para sua história, para o seu valor. Porque se você tá aqui hoje, você sobreviveu àqueles dias que você falava, meu Deus, hoje é o pior dia da minha vida. E você superou. Você conquistou. Você chegou até aqui. Só que a partir de agora pode ser mais leve, pode ser mais próspero, pode ser de uma forma mais consciente, conectado com quem realmente você é. Sintam-se abraçadas, a gente se vê na Eleve. Quem não mandou aqui, manda depois no direct Eleve, eu passo todas as informações e a gente se vê ao vivo para trabalhar de forma prática, profunda e transformadora. Tudo isso na segunda-feira na mentoria Eleve. Fiquem de olho no direct de vocês que eu vou passar as informações. Um beijo, uma ótima tarde, tchau, tchau!